Olá, pessoal! Passando aqui para responder uma pergunta que chegou uns dias atrás para mim, referente a relacionamento. Uma moça que estava recém-casada que eu digo é exatamente um mês, 30 dias. E casou, foi tudo lindo, esperou por esse momento tão esperado e com 30 dias já estava na casa dos pais, separada. E ela me fez uma pergunta, Vanderly, será que tem jeito? E sempre quando atendemos, oramos junto com outras pessoas, mulheres que chegam até nós investigamos para ver o que acontece. Porque assim, todo relacionamento quando chega a um fim, ou então está em crise, alguma coisa está acontecendo. E geralmente a culpa é do outro, não de quem está trazendo o problema para você. E a pergunta que eu fiz foi: o que está acontecendo? Né? E ela perguntou: será que tem jeito? Será que eu vou voltar? Será que ele vai me querer? Mas assim, o que aconteceu? A jovem noivou 3 anos, ficou 3 anos namorando, entre noivado e tudo. E quando casou, chegou dentro do casamento e teve um choque cultural, teve choque de padrões comportamentais. Isso é normal. Que se você entra em um relacionamento e você não trata dos teus problemas emocionais, você sempre vai estar batendo com a cara na parede. E isso é fato. Então o que a gente aconselha, o que eu aconselhei e aconselho as pessoas antes de casar? Assim, você tem muita experiência? Não. Eu falo para você pelo pouco de experiência que eu tive. Muitas pessoas me conhecem, sabem, né, quem sou, e que eu tive muitos problemas sobre relacionamento interpessoal, relacionamento com todas as pessoas. Por onde eu passava, eu criava problema. Só que o problema não eram das pessoas. Os problemas existiam dentro de mim. E até que eu percebesse que o problema era eu que causava problema no trabalho, eu que causava problema com os colegas de trabalho, com os funcionários no qual eu gerenciava. Então, chegou um tempo no qual eu consegui enxergar que o problema não estava nas pessoas por onde eu passava, porque todos os lugares que eu passava eu causava problema. Então, o que aconteceu? Eu cheguei a perder a minha família, perder assim muito conceito por onde eu andava, pelo fato que eu tinha problema desde a infância. E isso não foi tratado, não foi cuidado. E acabou o quê? Por onde eu passava, eu feria as pessoas. Então eu precisei parar e me conhecer. Conhecer os meus padrões comportamentais, começar a me entender, começar a entender por que eu agia muitas vezes de forma áspera com as pessoas. E eu busquei um autoconhecimento, busquei a me entender, a questionar Deus por quê. Isso assim, eu já te sirvo há tanto tempo. E eu consegui ver que o problema estava desde a minha infância, eram minhas raízes que precisavam ser curadas, minhas raízes que não foram fundamentadas. E eu precisava ser curada, eu precisava me entender para poder fazer uma autogestão das minhas emoções, porque nós podemos fazer isso. Então, quando a gente vai para qualquer relacionamento, nós precisamos buscar entendimento, se conhecer. Se tem algum problema de padrões comportamentais, busca tratar, porque assim você vai ter um choque mesmo quando você vai para dentro de um casamento, para dentro de qualquer relacionamento. Se você não aprender a gerir suas emoções, a cuidar das suas emoções, você vai entrar em um casamento, vai ser um casamento frustrado, porque você sempre vai querer
que o outro faça o que você quer, e não é assim. Em uma vida a dois, existem situações no qual nós temos que aprender a lidar com o comportamento do outro, porque o outro teve uma criação difícil, né? Então, dentro de todo esse contexto que eu citei para vocês, eu tive muito aprendizado. E é dentro desse aprendizado que Deus me proporciona hoje ajudar muitas mulheres. E quando essa jovem chegou para mim e fez essa pergunta, se o casamento dela tinha jeito, eu disse: tem. Basta você querer, que as coisas vão mudar. E não espere que o outro mude para você. Você precisa mudar para o outro. Mas como assim? Quando nós mudamos e enxergamos a necessidade de que nós precisamos ser sarado, curado. Ah, mas o problema foi ele que me feriu, foi ele que me bateu, mas se você tivesse curado, sarada, você não tinha batido de frente. Então, esses assuntos têm acontecido, têm sido muito constante dentro dos casamentos por falta disso, porque vem para dentro dos relacionamentos com a alma ferida, com problemas emocionais não resolvidos, e as coisas precisam ser resolvidas. Quando você vê alguém hoje, né, eu fico imaginando e pensando, quando eu começo a observar uma pessoa que ela começa a falar muito alto com uma outra pessoa, ela começa a falar descontroladamente, eu fico imaginando, falo, meu Deus, era dessa forma que eu me comportava. Então nós precisamos ser prudentes, precisamos buscar saber aonde é que dói, aonde é que está nossas deficiências, aonde é que nós precisamos mudar para que nós venhamos mudar o ambiente. Um lar, ele é construído a partir de quem nós somos. E se você for uma pessoa que não busca se conhecer para poder ser moldada, para poder mudar isso que fere tanto as pessoas, mudar, transformar, porque nós temos que ser agentes de transformação. Existem pessoas que moram somente em casa, mas não existe lar. E nós precisamos ser transformadas de dentro para fora para que nós venhamos impactar o nosso ambiente. E acompanhei, né, essa jovem, né, conversei, instruía e disse: tem jeito sim. Ah, mas o errado é ele. Não, mas vamos trabalhar agora com você. Nós não podemos estar olhando quem é o errado. Nós temos que olhar para si, porque o maior prejudicado em toda uma situação somos nós. Então nós precisamos nos construir a cada dia. Nós precisamos olhar e ver. Tem pessoas que estão de relacionamento em relacionamento. Por quê? Porque é estúpida, não é sábio o suficiente para construir um relacionamento saudável. Se você não consegue construir um relacionamento saudável com um amigo, com um colega, você não vai conseguir construir uma família saudável. E Deus nos chamou. Quando Deus, sabe, essa palavra me chama muita atenção, lá no livro de Gênesis, quando Deus diz bem assim, a palavra diz: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus, após ter criado tudo, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele disse: far-lhe-ei uma mulher auxiliadora idônea. Então que nós venhamos a cada dia buscar ser essa mulher que Deus nos formou para ser. Ah, mas só que como Deus nos formou uma auxiliadora idônea, o que é uma pessoa idônea? É uma pessoa capaz, competente de desenvolver com competência tudo aquilo que é lhe dado para fazer. Então nós já fomos formadas. Só que o que acontece? No decorrer da vida, no decorrer da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da convivência com as pessoas, a nossa infância, as pessoas que nós temos quando criança, que tomamos por modelagem, isso cria pessoas nocivas, pessoas que não sabem quem são. E nós precisamos nos ater a isso. Precisamos olhar para dentro de si. Não, aonde foi que eu perdi a minha essência? Olhar para dentro de si
e ver, não, Deus ele me formou como uma pessoa idônea, então eu sou capaz. Então a partir do momento que eu comecei a me entender por que eu agia daquela forma, as coisas começaram a mudar dentro de mim, dentro da minha casa, dentro do meu lar. E o que acontece? Muitas pessoas chegam para mim e falam, Vanderlei, eu estou no segundo casamento, eu não tenho vergonha de falar disso, porque o primeiro eu destruí com minhas próprias mãos, porque não era uma mulher sábia, porque era uma mulher louca, inconsequente, que não ouvia Deus, que não olhava para dentro de si, parava para ver por que comportamentos doentios. Aí perdi muitas coisas, perdi pessoas maravilhosas, foi destruído um casamento, mas foi a Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói as coisas com a própria mão. E Deus não nos chamou para ser uma mulher tola, Deus nos chamou para ser mulher sábia. Então hoje, o que eu passo e instruo as mulheres? Busque sabedoria em Deus, busque ser a mulher que Deus te chamou para ser mulher transformada de dentro para fora, não ser hipócrita de falar e não ser. Procure ser quem você mostra ser. Mude, busque mudar dentro de si, busque uma transformação genuína para dentro de si, para que você venha mudar o teu ambiente. E não se desespere não, porque tem jeito, não importa o que tu estejas vivendo no teus relacionamento, tem jeito. Quando nós mudamos, tudo ao nosso redor começa a mudar. E lá na minha bio, tem lá mulheres transformadas de dentro para fora. Eu coloco lá que eu ajudo no dia a dia mulheres que enfrentam esses problemas de comportamentos, problemas comportamentais, problemas de relacionamento conjugal, interpessoais. E isso assim, nós precisamos aprender a lidar consigo mesmo para podermos ajudar outras pessoas. Se você não entender a si mesmo, como que você vai poder ajudar teu esposo, ajudar quem está próximo de você? Existem pessoas que namoram quando pensa que vai noivar, se acaba o relacionamento. Ei, para de ser louca, para de ser estabanada, para de ser aquela pessoa que diz, não, eu nasci assim, você é assim, se quiser me aceitar é assim. Não, nós precisamos mudar, nós estamos em construção, nós estamos a dia por dia buscar mudança, buscar ser a nossa melhor versão. Né? Então eu vejo assim muitos relacionamentos que tem pessoas que chegam para mim e falam, ei, agora vai dar certo. Passam uns 3 meses, a pessoa diz, já até posta lá uma foto, já está com outro noivo. Acabou por quê? Porque não sabe lidar com si mesmo, não vai lidar com a outra pessoa. Porque não se conhece, como é que vai conseguir lidar com outra pessoa com padrões comportamentais totalmente diferentes do seu? Então procure se conhecer, procure ser uma mulher sábia, procure ser quem Deus te chamou para ser. E tem jeito sim, basta você olhar para dentro de si e analisar o que tem te distanciado das pessoas, o que é que tem afastado o teu esposo de ti, o que é que tem afastado o teu namorado de ti, o que tem afastado amigos de você. Tem pessoas que, se você for fazer uma análise de uma trajetória, vai lá ver fotos no Instagram, no Facebook, em um tempo ela está com uma galera, quando passa um ano já é outras pessoas, ela não consegue fidelizar amigos. Por quê? Porque apronta com as pessoas e as pessoas vão embora das vidas, e aí depois me perguntam, o que aconteceu? Aconteceu que a gente precisa analisar, saber quem nós somos e ver o que precisamos mudar. Amém? Que Deus te abençoe. E tem jeito sim. Assim como eu busquei me reconstruir em Cristo e a minha vida foi sendo transformada, está sendo transformada, e Deus tem nos dado graça de ajudar pessoas que passaram por mesmos problemas que eu passei, mas eu busquei me reconstruir.
me começar, recomeçar. Não tenha medo de recomeçar, mas tenha medo de não conseguir enxergar que muitas vezes você pode ser o problema.